Paz do Senhor Jesus. Hoje nós temos um devocional baseado no livro de Neemias e, para minha grata surpresa, Deus sempre falando comigo. E mais uma vez eu estou aqui para compartilhar com vocês. Espero que vocês sejam edificados por essa palavra. Bom, a palavra começa relatando a história de Neemias no seu capítulo 1, dizendo que Neemias ele estava na fortaleza, ele estava no seu lugar seguro, ele estava ali numa condição de conforto, porque ele servia ao rei como copeiro. E de repente a palavra diz que Neemias ele foi procurado por um dos seus irmãos, e esse irmão estava junto com alguns outros irmãos, Esse irmão não estava sozinho. E eles foram ali até Neemias, e Neemias de pronto já percebeu que alguma coisa estava errada, Neemias se demonstra uma pessoa muito sensível, então ele pergunta como aquelas pessoas estão, e a notícia é a pior que Neemias poderia receber. E diante disso, Neemias ele se posiciona de uma maneira muito generosa, e ele se coloca a orar por aquele povo. E ali ele chora, ele jejua, ele ora por dias e dias. E acredito eu que Neemias já estava orando antes dessa situação. E porque Deus viu em Neemias um coração disposto, então Deus permite que aqueles homens procurem a Neemias. E diante dos fatos, Neemias ora. E o mais interessante nisso, e esses dias eu estava ministrando a respeito do capítulo 12 de Neemias, e eu acho interessante porque 2 dias seguidos, aliás, em 4 dias, Deus tem falado comigo no livro de Neemias, e a ministração sempre é no mesmo sentido, de que devemos obedecer a Deus. E aqui no versículo 5 do livro de Neemias, capítulo 1, a palavra nos ensina que Neemias ele começa orando a Deus e ele começa reconhecendo a grandeza de Deus. E é interessante que a oração de Neemias diz que Deus ele é um Deus tremendo, E que ele ama aqueles que o temem. Só que no momento seguinte, Neemias começa a dizer as características daquele povo. E para minha surpresa, Neemias começa dizendo que aquele povo é um povo desobediente, um povo que peca. E Neemias ele se inclui nessa oração como uma pessoa pecadora. E ele confessa o pecado daquele povo, os seus próprios pecados. E ele ainda diz que todos estão na mesma condição de pessoas pecadoras. Ele não exclui ninguém. Mesmo ele sendo um líder espiritual, mesmo ele sendo uma pessoa com chamado especial em Deus, ele não se exclui daquela oração. Ele não deixa de pedir perdão pelos seus pecados. E ele ainda pede perdão pelos pecados daquele povo. Parece até meio contraditório, Porque ele começa a sua oração dizendo os atributos de Deus e depois ele revela a maldade que há no coração daqueles homens, Que se desviaram dos caminhos do Senhor, que deixaram de guardar as leis de Moisés, porque, de fato, todos nós nos corrompemos, Todos nós estamos corrompidos nesse corpo corruptível. E somente através de Jesus Cristo é que seremos justificados através da nossa fé, através do nosso procedimento. E é interessante que, mais uma vez, Deus ele coloca essa palavra no meu coração. Evidentemente que dentro de uma outra perspectiva. E o que me chama a atenção também é quando Neemias ele deixa claro que nós não podemos nada. Nós somos miseráveis, Nós precisamos da misericórdia de Deus. E nós temos que nos prostrar ali diariamente, pedindo socorro mesmo, para que Deus, embora seja justo, santo, misericordioso, amoroso, que Ele tenha graça, que Ele tenha misericórdia, porque todos nós estamos corrompidos por conta dos nossos pecados. Não existe um que esteja livre do julgamento de Deus. E
E Neemias, ele continua ali, se dedicando, jejuando, buscando ao Senhor uma resposta, algo que pudesse, de fato, contribuir para a salvação daquele povo. E, de repente, eu me lembro que a graça veio. Né? A graça veio para nos salvar dos nossos pecados. Né? Então, quando a gente lê os evangelhos, a gente entende, lá em Mateus, que na narrativa bíblica diz que Jesus veio ao mundo para nos salvar do pecado, ou seja, Jesus ele quer nos salvar de nós mesmos. Né? Então, acho que a gente tem que parar de olhar um pouco mais para o nosso irmão, no sentido de criticá-lo, mas sim de reconhecer o quanto ele erra e nos posicionar em amor para orar por eles. E também uma coisa que me chama atenção no texto e que Deus deixa muito claro para mim é que Deus ele nos ama tanto e Neemias ele pede o tempo todo para que Deus ele incline os seus ouvidos, para que Deus ouça aquela oração. Só que para isso Neemias reconhece a fragilidade daquele povo, a condição de pecado daquele povo. E aí Neemias, então, na sua oração, ele diz que Deus deveria se lembrar que nós ainda como pecadores, ainda sendo tão miseráveis, nós ainda somos o povo de Deus. E Neemias clama para que Deus se lembre disso, das suas promessas. Neemias, na verdade, ele invoca o texto legal, ele invoca o texto bíblico, ele invoca as próprias palavras de Deus, para que Deus se lembre das suas promessas feitas lá no Jardim do Éden. E depois, quando se repetiu para Noé e se repetiu para Abraão, e assim Deus foi chamando pessoas e levantando pessoas para que realmente a palavra venha se cumprir. Porque a palavra de Deus é eterna e nada vai fazer com que os planos de Deus sejam frustrados. Então, Neemias, ele deixa claro o plano de salvação. Neemias, ele evidencia o tempo todo que Deus, apesar de santo, de tremendo, de justiceiro, digamos assim, ele ainda ama o seu povo. E a oração de Neemias é exatamente isso, clamar a Deus para que Deus se lembre das promessas, para que Deus ainda se lembre que nós somos um povo e que a graça veio e que nós temos acesso ao trono, que nós temos acesso à glória, que nós temos acesso a Jesus, que nós temos condições, ainda que apesar de sermos pecadores, nós ainda temos condição de acessar o trono de Deus e clamar pela sua misericórdia. E por fim, no versículo 11, é interessante que Neemias, ele pede para que Deus ouça o desejo de todos aqueles que o temem. Então, será que é qualquer oração que Deus ouve? Será que é qualquer oração que Deus realmente perde tempo ouvindo? Não. Infelizmente não. Deus se agrada assim da oração porque é relacionamento. Mas Neemias aqui, ele diz que nós não somos capazes de cumprir as leis de Moisés. Por isso a graça veio. E nós temos que ler toda a Bíblia porque ela se completa. A Bíblia explica a Bíblia. Por isso a importância de estudarmos sempre. E aqui no versículo 11, quando termina esse primeiro capítulo, fica muito claro que Neemias ele tem essa consciência de que precisamos de Jesus, que precisamos da graça, da misericórdia de Deus, né, desse amor que é tão imperativo. Porém, ele diz que o povo era espalhado, porque por conta do pecado Deus acaba espalhando o povo. Isso está lá no versículo 8. Só que Neemias ele deixa claro aqui também um ensinamento de que Deus, na sua onipotência, na sua onisciência, ele verifica os corações e ele vai unir essas pessoas. Então não adianta você estar num aglomerado de pessoas se ali aquelas pessoas não estiverem prontas para uma conversão genuína. Porque Deus ele quer habitar no meio do seu povo. Então se Deus não encontra lugar para que ali o seu nome habite, ali ele não permanece. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Quando vocês estiverem congregando, quando eu estou congregando,
eu tenho que entender que ali é um lugar onde o nome de Deus deve estar genuinamente. Porque se estão pregando qualquer coisa que não seja Jesus Cristo, não fique nesse lugar. Não permaneça. Ou então se rebele como fez Lutero e traz o nome de Deus para habitar naquele local. Porque, como eu disse esses dias, a palavra diz que onde estiverem 2 ou mais reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, ali ele se faz presente. Então, se as pessoas estiverem reunidas por qualquer outro motivo que não seja Jesus, então eu realmente fico muito preocupada e a minha orientação, de acordo com a Bíblia, é não permaneçam. Busquem a Deus, se reúnam com pessoas que efetivamente desejem em seu coração temer ao nome de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.